Entende-se Olá, por meu nome é mordida Débora cruzada Macedo, o meu posterior é Brenda a Vitória, relação e eu anormal, atualmente sou vestibular mencionista ou básica lingual de de um mordida ou mais cruzada dentes da posterior, maxila da com um ou disciplina de mais dentes da ortodontia, mandíbula, professor quando os Adriano, da arcos Universidade dentários estão em Católica de relação Brasília. cêntrica, podendo ser uni ou bilateral. Moyers classificou as mordidas cruzadas com base em sua etiologia em dentária, quando resultante de um sistema imperfeito de erupção, onde um ou mais dentes posteriores irrompem numa relação de mordida cruzada, mas não afetando o tamanho ou forma do osso basal. Muscular, quando ocorre uma adaptação funcional às interferências dentárias, sendo que os dentes não estão inclinados dentro do processo alveolar, porém apresentando o deslocamento da mandíbula e um desvio da linha média. E óssea, que ocorre em consequência de uma discrepância na estrutura da mandíbula. Cohen considerou as mordidas cruzadas posteriores como sendo de origem ambiental ou funcional, esquelética e dentária. As de origem ambiental ou funcional constituem a maioria das mordidas cruzadas posteriores encontradas na dentadura decídua, sendo o fator etiológico um contato prematuro nos dentes decíduos. As más oclusões de origem esquelética seriam resultantes de um desenvolvimento desarmonioso na maxila ou na mandíbula e que se manifestaria em um desequilíbrio da oclusão anterior ou posterior, podendo ser uni ou bilateral. O grupo das mordidas cruzadas posteriores de origem dentária ocorreria quando os molares inferiores apresentassem lingo ou lábio-versão e os molares superiores em lingo-versão e ou extrema lábio-versão. A grande maioria dos casos de mordida cruzada posterior manifesta-se unilateralmente. No entanto, com a mandíbula manipulada em relação cêntrica, quase sempre se observa o comprometimento de ambos os lados do arco dentário, havendo uma relação de mordida de topo bilateral, provocando instabilidade oclusal, levando a um desvio da mandíbula, quando então o paciente busca uma posição mais confortável. A mordida cruzada posterior unilateral é diagnosticada pela inclinação axial inadequada dos molares, estando com os outros dentes bem posicionados nas bases ósseas. A mordida cruzada posterior bilateral pode ser dento-alveolar ou esquelética. O cruzamento dento-alveolar bilateral apresenta uma inclinação lingual dos dentes superiores posteriores, abrangendo um ou mais dentes em cada hemiarco, e o cruzamento esquelético bilateral é caracterizado por uma atresia total da maxila, causando discrepância ósseo-dentária. A mordida cruzada posterior pode ter origem dentária, envolve somente uma inclinação localizada de um ou mais dentes, causando inicialmente pequenos defeitos no tamanho ou forma do osso basal. A musculatura acaba se ajustando a fim de promover uma oclusão adequada e adaptada, de origem muscular ou funcional, manifestando ajustes funcionais às interferências dentárias. É similar à dentária, exceto que as adaptações musculares são mais significantes nas más posições dentárias. E de origem esquelética, sendo resultado de uma alteração no crescimento ósseo e ou sua morfologia, produzindo mordida cruzada de duas maneiras: crescimento assimétrico da mandíbula ou maxila, ou deficiência de harmonia nas larguras basais da mandíbula e da maxila. Esse crescimento assimétrico da maxila ou mandíbula pode ser resultado de padrões de crescimento herdados de trauma, que impede o crescimento normal no lado afetado, ou de deslocamento mandibular funcional de longa data. A falha na harmonia entre as larguras da maxila e mandíbula geralmente se deve à contração bilateral da maxila. Nesses casos, os músculos deslocam a mandíbula para o lado, adquirindo contato oclusal suficiente para a mastigação. Com isso, a mordida cruzada posterior esquelética pode apresentar uma grave associação de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. A mordida cruzada posterior funcional ocorre por acomodação mandibular devido a contatos prematuros e ou presença de amígdalas hipertróficas que provocam o desvio mandibular em busca de maior conforto. Mordidas esqueléticas caracterizam por apresentarem uma atresia unilateral ou bilateral do arco superior, sendo menos comum e podendo existir uma relação estreita com fatores congênitos ou traumas. Mordidas dentárias normalmente ocorrem quando um ou mais dentes encontram-se em posição cruzada e direcionados lingualmente, não apresentam maxilar trésico. A discrepância transversal é considerada uma característica típica da mordida cruzada posterior, tanto nos casos unilaterais como nos bilaterais.
está associada a uma maxila mais estreita, não somente no que se refere à arcada dental, mas também em relação à base óssea. A mordida cruzada posterior bilateral se apresenta normalmente com uma discrepância transversal maior em relação à mordida cruzada posterior unilateral, geralmente dentro de uma síndrome que compreende um palato aberto, fissura palatal e arqueado, respiração bucal e tendência à aglomeração dentária. O envolvimento do canino é visto e considerado como parte da mordida cruzada posterior, embora o canino não seja considerado um dente posterior. A mordida cruzada posterior lingual é a mais comum e existe quando as cúspides vestibulares dos dentes da maxila estão relacionadas com as cúspides linguais dos dentes da mandíbula. A mordida cruzada posterior constitui um componente de muitas más oclusões, tendo uma incidência semelhante em crianças, adolescentes e adultos. Assim, é frequente na correção das más oclusões a aplicação de mecânica transversal, seja ortopédica ou ortodôntica, para a correção da deficiência transversal da maxila ou do arco dentário superior, respectivamente. Como todas as suturas craniofaciais, a sutura palatina mediana torna-se mais tortuosa com o aumento da idade. Praticamente, qualquer aparelho expansor em crianças com idades de 9 ou 10 anos tenderá a separar a sutura e movimentar os molares. Na adolescência, forças relativamente pesadas, geradas por um dispositivo rígido, com parafuso expansor, serão necessárias para separar a sutura parcialmente interdigitada, a qual será microfraturada. É importante perceber que forças pesadas e expansão rápida não devem ser usadas em crianças pré-escolares, por causa do risco de produzir mudanças indesejadas no nariz nesta idade. Para a correção das atresias maxilares em adultos, a expansão rápida é uma técnica eficaz no tratamento, porém, está limitada pelo estágio de desenvolvimento do indivíduo. O desenvolvimento dos ossos do crânio é um fator essencial no planejamento e na execução deste tratamento, uma vez que a maturidade esquelética condiciona o resultado final. O momento ideal para a intervenção ortodôntica é crítico, e os procedimentos para o início do tratamento precoce variam de acordo com o tipo de má oclusão que será tratada. Acredita-se que a combinação entre ortopedia e ortodontia para certas categorias de más oclusões em momentos específicos do desenvolvimento dentário poderá produzir resultados superiores a qualquer uma das abordagens aplicadas sozinhas e provavelmente causar menos danos aos tecidos. O tratamento precoce de alterações transversais, como o da mordida cruzada posterior, tem um prognóstico muito melhor em relação à correção realizada na fase adulta. A intervenção precoce permite um melhor aproveitamento da bioelasticidade óssea no período de crescimento, elimina posições mandibulares e de ATM desfavoráveis, melhora o relacionamento esquelético entre as bases ósseas e redireciona os dentes permanentes para a posição normal, evitando assim um tratamento ortodôntico corretivo mais complexo. Descobrir a etiologia da má oclusão é fundamental para um bom prognóstico, uma vez que, se corrigida a mordida cruzada posterior, onde o fator etiológico é a respiração bucal, e esta etiologia não for tratada previamente ou durante o tratamento, haverá uma grande possibilidade de recidiva, uma vez que a causa do problema não foi eliminada. O mesmo vale para hábitos deletérios, como o de sucção digital, pois de nada adianta tratar a má oclusão se o hábito permanecer. Olá, meu nome é Débora Macedo. O meu é Brenda Vitória. O meu é Camila Missen e esse foi o nosso trabalho sobre mordida cruzada posterior da Universidade Católica de Brasília.